essa aqui, nessa linha ponto barra main, e tem essa linha aqui, é que ele vai subir. Tem essa linha aqui, tem essa linha aqui, e tem essa outra linha aqui do IAD, que é o resto. Essa linha toda aqui, que vai até aqui, que é uma linha só. Essa contrabarra é para esconder do Shell o Enter. O Shell não vê o Enter, então isso é uma linha só, que eu estou escondendo o Enter e estou botando bonitinho assim embaixo do outro, só para mostrar, só para ficar fácil da manutenção. Mas não dura um programa de 3 linhas e que faz isso aqui, ó. Tá? Isso é uma calculadora, isso é uma versão antiga, porque a atual que eu tenho já faz seno, cosseno, já faz toda a parte de trigonometria também. Em 3 linhas de código, moçada. Em 3 linhas de código. Uma linha do IAD é só para definir a tela. E o que essa linha aqui, por exemplo, essa primeira linha aqui, onde eu dou aqui onde está o cursor, tá vendo? Tem um eco, eu digo que o field set, que é esse botão 7 aqui, tá? O field set é um botão, e eu vou executar o quê? Quando eu clicar no botão, @eco para o campo 1 qual é? Foi o primeiro que eu defini, que foi esse aqui, ó, que é o display da máquina. Eco para o campo 1, o conteúdo do próprio campo 1, concatenado com 7. Então, o que tinha lá, eu concatenei os 7 juntos. Faço isso tudo. Quando eu dou um igual, um raiz quadrado, qualquer coisa que seja término, eu mando para esse cara aqui, ó, BEST mais BC. BC é uma calculadora do BEST, que calcula para mim. Eu pego o resultado e volta lá. 3 linhas de código. Shell é o seguinte, Shell tem tudo do Shell está instalado. Opa! Tudo do Shell está instalado. Você tem programas, a linguagem tem 40 anos. E o cara que fez, foi na época do hippie, o cara queria ter fumado um baseadão, pô, ele fez a história. Porque o negócio é muito maluco, é cada coisa doida que ele faz. Todas as instruções do Shell são muito mais possantes que as instruções das linguagens comuns. Por exemplo, o if no Shell faz o quê? Compara. Hein? Ninguém sabe nada do Shell? O que o if faz numa linguagem comum? Testa o quê? Testa condição, né? Aqui não. Aqui testa a instrução. Se a instrução for bem sucedida, ele faz a linha seguinte. Se não for, ele faz o else. Tá? Ele faz a linha do dentro ou do else, se a instrução for bem sucedida ou não. Antes de mais nada, eu peço sempre, no caso clássico, eu sempre pergunto para a pessoa o seguinte: qual é o comando para criar um arquivo vazio? Como é que eu crio um arquivo vazio? Hein? Touch, né? Maior que maior. Quem acha que é touch? Quem acha que é maior que ele? Ó, o resto é PSDB, tá em cima do muro? Olha aqui. Aqui eu já vi que a maioria, essa pergunta é clássica, eu já vi que a maioria conhece. Eu antes até preparei um negocinho aqui de brincadeira, olha só. Ó, eu preparei isso aqui, ó. Isso aqui é um for em que eu vou fazer 200 vezes, eu vou criar o arquivo ARC. O arquivo ARC10, eu botei esse 10 aqui, não sei nem porquê. Então, eu vou medir o tempo que ele faz isso, ó. Ele fez esse tempo aqui. Agora eu vou criar ele da forma que deve ser. Olha a diferença de tempo. Mas todo mundo acha que é com touch. Tá? O que acontece é o seguinte: um cara lá, não sei, Deus me livre, o cara descobriu que o touch criava arquivo, mas o touch não é para isso, o touch é para alterar o timestamp do arquivo. Aí o cara descobriu que saiu alterar o arquivo, aí começou lá, o touch, não sei o que, não sei o que lá. Com a internet piorou mais ainda, porque junto com a internet apareceu a interface gráfica do Shell. Quando não tinha interface gráfica, qualquer cara que fosse trabalhar em administração, em qualquer parte de administração, banco de dados, sistema operacional, seja rede, o que fosse, o cara tinha que ser Shell e C. Não tinha como fugir disso. Hoje em dia, com a interface gráfica, o cara acha que é o Deus com a interface gráfica. PM, cara. A interface gráfica, ele faz o que a interface gráfica sabe fazer, ou o que o Shell permite que a interface gráfica faça. Tá?
Se ele quiser fazer o que ele quer, ele tem que saber Shell. Ele tem que saber Shell. Eu faço tudo em Shell, tudo que a interface gráfica faz. Por quê? Por trás da interface gráfica está me gerando uma linha em Shell que vai ser executada. Tá? Só que tem um monte de coisas que ela ainda não faz, eu não sei porque ela não faz, e eu faço. Tá? Então é muito mais negócio você aprender o Shell para você fazer outras coisas. O problema é que a gente usa mal por quê? Porque ele começou a usar a interface gráfica. Aí, um dia ele tem que fazer um script. Ele vai na internet e fala assim, ele tem que fazer um script para transformar o urubu em sorvete de coco. Aí ele vai lá, pô, acha um pedaço de script que transforma o urubu em abacaxi. Opa, já transformou em fruta. Pega esse pedaço aqui, pega o pedaço aqui. Aí pega outro que transforma abacaxi em sorvete de abacate. Opa, pega mais um aqui, já transformou em sorvete. Aí pega outro. Então ele vai juntando pedaços, e em vez de ele montar um script, ele montou um Frankenstein. Tá? Só que esse Frankenstein que ele montou é a versão 3.5, porque cada pedaço desse já era um Frankenstein em outros programas. Tá? Aí o cara acaba e fala assim, vou usar essa bosta não, isso é muito lento. É isso aí, cara, é isso. Tá? Porque o cara não conhece, são muito raras as pessoas, a gente tem uma lista de discussão de Shell, tem 4.000 pessoas inscritas nessa lista. Nessa lista tem 5 ou 6 caras que sabem ler Shell. E os caras estão inscritos na lista porque querem aprender. E tem uns 4 ou 5 que sabem ler Shell. E quando você sabe, ele é uma senhora ferramenta. E a minha ideia aqui é mostrar para vocês algumas besteirinhas em Shell. Por exemplo, se eu fizer, olha só, se eu fizer sec 2, se eu fizer sec 10, ele vai me gerar de 2 até 10, de 1 até 10. Se eu fizer sec 2, 10, ele vai me gerar de 2 até 10. Se eu fizer sec 2, 2, 10, ele vai me gerar uma sequência de pares. Então eu pego esse cara aqui e mando o maior par, mando para o arquivo par. Salvei no arquivo par. Se eu der um cat par, tá lá. Agora, olha só, todo mundo aqui sabe programar alguma linguagem. Nessa linguagem que sabe programar, seja ela qual for, antes de gravar o arquivo, você tem que abrir o arquivo, não tem? Fazer um open, um fopen, um popen, tem que abrir o arquivo, não tem? Pois é, aqui, cara, aqui tu não paga a champanhe, não paga o cinema, tu vai logo no que interessa, meu irmão. Essa é a grande vantagem do Shell. Ele está sempre a fim de te ajudar. Entendeu? Ele está sempre a fim de te ajudar. Por exemplo, se eu crio uma variável, olha só, se eu faço assim, eu não tenho variável var, ó, eco, dólar, var. Não tem nada lá dentro, nem existe essa variável, tá? Se eu fizer let não. Vou fazer eco, dólar. Podia fazer com let também, só que ia dar mais trabalho. Dólar mais var. Tá? Eu ouvi. Dólar mais var. Tá lá. Ele criou a variável var, veja bem, eu me refiro a uma variável como um dólar, sempre me refiro como um dólar disso, dólar aquilo outro. Quando eu botei dentro do operador matemático, esse parênteses, dólar, parênteses, é um operador matemático. Ou let também é um operador matemático. Eu poderia ter feito let, só para você ver, let x mais. Eco, dólar x. Ele criou, olha só, quando eu botei x mais ou var mais, não usei o dólar. Porque ele fala assim, esse cara não é maluco. Se esse cara está mandando somar, porque esse cara é numérico. Isso é uma variável, né? Se ele está mandando somar, isso é uma variável. Ele vai na pilha de variáveis lá do programa, não tem esse x, então ele cria zerado, porque ele sabe que é numérico, se eu estou jogando somado. Então ele já cria zerado para você e incrementa, quer dizer, você não faz nada, ele é que faz para você. Tá? Então eu criei esse arquivo par, da mesma maneira que eu fiz esse cara aqui para criar o arquivo par, eu vou fazer a mesma coisa para criar o arquivo ímpar. Você vê só as simplificações. E o arquivo ímpar. Aí eu posso chegar para assim, ó, peixe ímpar e par. Botei um do lado do outro.
Ali no meio, entre o 1 e o 2, eu tenho um tab, mas eu posso dizer para ele qual é o delimitador que eu quero. Aí você fala assim, tem que fazer peixe menos delimitador. Não, eu ponho delimitador onde eu quiser, que é tudo válido, cara, é que nem está escrito na porta da orgia, do lado de dentro da porta da orgia, está escrito assim, aqui tudo é válido, né? Eu chamo assim, aqui tudo é válido, então eu posso chegar aqui e botar aqui um cara menos D, mais, ó, mais. Aí botei aqui. Então armei uma tabuadazinha ali. Se eu pegar, lembra daquele BC que eu falei para você lá, ó? Pai de BC, o que ele fez? Somou todos os elementos. Tá legal? Fez para mim quando somou todos os elementos. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, sec menos S asterisco. Vou dizer que o separador, aquele sec que eu fiz ali, contando de 1 até 10, eu vou dizer que o separador é asterisco. Então, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, sec 16, lá, ele criou isso. Se eu mandar pai descer, ele me dá o fatorial. Aí eu pergunto para você, cara, Excel para quê, porra? Você faz tudo aqui. Por exemplo, esse arquivo par, se eu pegar e fizer assim, ó, brincando com esse peixe, sempre com esse peixe, ó, peixe menos S par. O que estava em pé ele botou deitado, tá? Então, se eu puser aqui o delimitador mais, ele fez a tabuada. Se eu pegar isso aqui e mandar para o BC, eles são todos os elementos de uma coluna. Pô, soma quantas colunas eu quiser lateralmente, soma verticalmente quantas colunas eu quiser, faz fatorial. Excel para quê? Né? Então, eu falei para vocês no início, então vou deixar pelo menos uma coisa útil aqui para vocês, tá? Estou mostrando as facilidades aqui, essa brincadeira de uma facilidade. Deixa eu contar um caos antes. Tem um cara que eu gosto muito dele, que esse cara é o Papa do Python. Aliás, Python acho uma senhora linguagem também. Esse cara é o Papa do Python. E ele vira para mim e fala assim, pô, Júlio, isso há 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, ele falou assim, cara, eu acho um barato o Shell, cara, porque eu tenho um amigo, eu fiz com meus amigos uma aposta, quem fazia o menor código para dizer quantos arquivos de cada extensão que tem no determinado diretório. A média deu 20, 25 linhas por arquivo. Quando eu dou palestra, ele me falando, quando eu dou palestra, eu digo que só tiveram duas exceções nesses 20, 24, 25 linhas. Foi o cara que fez em Java, que fez de 100 não sei quantas linhas, e o cara que fez em Python, que fez 8 linhas. Eu não digo que o cara que fez em Shell fez em 3 linhas. Eu falei, 3 linhas, Luciano? 3 linhas. Cara, 3 linhas? Cara, dá para fazer em 3 linhas. Eu falei, não, dá para fazer em uma. Que isso? Aí, olha só, como é que eu pego a extensão de um arquivo? ls, pipe, boot, um boot com sede, cara, aquilo que eu falei, você pode pegar, pode fazer diversos modos diferentes, mas sempre você consegue fazer. Mas com boot, por exemplo, boot menos, eu digo que o campo vai ser do campo 2 em diante, por causa do tar GZ, por exemplo, né? E digo que o delimitador, menos B, vai ser o ponto. Tá? Aí eu peguei todas as extensões. Só que tem um problema, você não sabe, mas esse ZZZ aqui não é um programa, não é uma extensão. Isso é um programa. LSZZZ. Olha lá, é um programa. Quando um put por default, quando não tem o delimitador que eu pedi, que é o ponto, ele joga completo. Então eu tenho que acabar com isso, eu tenho que fazer o seguinte, botar aqui em qualquer lugar aqui, por exemplo, aqui, ó, menos SD, botar a opção menos S, para ele não fazer isso. Aí ele só devolve a extensão dele, tá? E aí eu pego isso aqui e pego essas extensões para ficar mais legível, faço isso aqui com sorte. Pronto, já classificou, tá? Aí aquele AD que eu mostrei, aquele calc.ad, isso aqui usa dessa, tá vendo? E aí, eu posso chegar a fazer assim, ó, pipe e unique.
O Unix ele é muito interessante pelo seguinte, ele pega tudo que ocorre diversas vezes com uma vez só. Então peguei todas as extensões uma vez só. O Unix com o menos D, por exemplo, ele lista o que está duplicado. E com a opção menos C, ele faz em uma linha que ele tinha prometido. Tá legal? Tá aí, eu contando as extensões em uma linha de programa só. Tá aí, quer saber quantas extensões estão aí. Eu vou aproveitar o embalo que eu estou aqui com vocês e vou passar um pouquinho de papel. Aproveitar que eu estou aqui com vocês, vou passar uma coisa útil para vocês, que é o uso do IF, mostrar como é que funciona o IF no Shell, que é muito legal. Eu te falei que o IF, ele testa uma instrução. Aí então vamos fazer assim, ó, IF, por exemplo, grep, sei lá, XXX, não, vou botar aqui bonitinho, grep, chapéu, root, opa, ó, fiz esse if aí, ó. If, grep root. Por que esse grep chapéu root? Isso é uma expressão regular, aconselho a todos os programadores a aprender expressão regular. O dia que você souber usar a expressão regular, você vai falar assim, meu Deus, como é que eu vivi sem isso? O troço é útil pra dedéu, tá? É muito útil mesmo, tá? Aí então eu estou procurando chapéu root. O que é isso? Eu estou procurando um cara chamado root no início da linha. E estou procurando com 2 pontos em seguida. Eu podia botar também, sempre para escrever expressão regular no duro, eu podia botar isso aqui, ó. Também vai dar na mesma, tá? E podia botar, fazer também o seguinte, grep menos que, sabe o que esse menos que é? Alguém sabe o que esse menos que é? É quiet, não fala nada, olha lá, ele não escreveu a linha que ele achou. De tão importante que o if é, o grep, se você quer saber se o cara existe, você fala para ele, grepa mais grepa em silêncio. Aí ele não faz nada, ele só lida. Que é o seguinte, ó, LSXXC, eco, dólar, interroga. 2. LS ADD. Opa, não existe ADD? LS, sei lá. O que eu tenho aqui? Eu sei que eu tenho. Asterisco, ponto SH, sei lá, qualquer coisa. Aí, eco, dólar interroga. Vai dar 0. Qualquer instrução bem executada, essa variável dólar interroga é o código de retorno da última instrução. Qualquer instrução bem executada, ela te produz um código de retorno igual a 0. Qualquer instrução mal executada te produz um código de retorno diferente de 0. E o if vai testar exatamente esse código de retorno. E o que eu mais vejo aí, eu vejo muito mesmo por aí, é o seguinte: o cara está habituado a usar o if para testar a condição. Aí o cara põe assim, if não sei o que lá, grep não sei o que lá, não sei o que lá, e põe return code igual ao dólar interroga. Salva aquele cara do dólar interroga. If dólar interroga, if return code igual a 1, quer dizer, o cara é habituado a usar o if com igual, com diferente, com uma... Cara, o if ele só testa 7 condições da linguagem comum, só testa 7 condições. É igual, não igual, maior, maior igual, menor, menor igual e booleano. É só o que ele testa. Aqui o if testa zilhões, além de testar instrução, ele testa zilhões de outras coisas. Vamos ver esse cara aqui funcionando. Esse grep aqui, de chapéu root,
botar aqui, ó, chapéu Júlio. No meu computador, obviamente, ele existe. Mas, se fosse Július, por exemplo, ele bloqueado. O Július não entra, o Júlio entra. Tá legal? Por quê? O if foi mal sucedido. Por quê? Depois eu botei contra barra B. Contra barra B significa borda. Borda é tudo que não é a palavra. Então, ele está bloqueado. Tá? Então, vamos lá, que já estamos dando marcação de tempo aí. Vamos correr aqui. Então, isso é o grep. Ah, mas eu estou habituado a usar o grep. Eu estou habituado a usar o grep para testar a condição. Como é que eu faço para testar a condição? Ah, para testar a condição, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o comando teste. Tá? E o comando teste, gente, olha quantos testes ele faz, ó. Primeiro aqui para trabalhar com string, isso aqui primeiro. Depois, ó, o inteiro, integer 1 menos EQ, igual a integer 2, e por aí vai. E depois, isso aqui para trabalhar com arquivo. Sendo que eu tenho coisas assim como file 1, NT, file 2. Olha o galho que isso quebra. File 1, NT, file 2. O arquivo 1 é mais novo, newer than o arquivo 2. Se eu quero gravar um arquivo por cima do outro, eu só faço esse teste, não preciso fazer ginástica. Tá? Por isso que eu estou assim, não faço ginástica. Então, o newer than já te dá positivo ou verdadeiro, verdadeiro ou falso para você fazer isso. Né? Aí vai ter um monte de coisa, por exemplo, menos D file, ele vai ser verdadeiro se o arquivo existir e se for um arquivo de diretório. Menos E file se existir e se o arquivo existir, qualquer coisa. Menos E file se for um arquivo normal. E por aí vai. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, tem coisa para chuchu, menos R file se tem direito de leitura nele, se ele é readable para mim. E por aí vai, menos W se eu tenho direito de gravação, menos X se eu tenho direito de execução. Tem coisa para chuchu, tem muito mais teste do que o if que vocês estão habituados a usar. Então eu uso o teste junto com o if. Eu, por exemplo, posso fazer assim, ó. Eu posso fazer assim, ó, if. Não, if não, posso fazer assim, ó, cd. Não, como é que eu vou fazer? Vou fazer if, cd, div. Ó, eu tenho dúvida se eu vou fazer. Eu tenho dúvida se eu vou fazer um CD, se eu vou fazer um CD de bem sucedido ou não. Tá? Por isso que eu estou usando o if. Tá? Eu não sei se esse dir existe. Então ele pode dar erro. Como ele pode dar erro, o que eu faço? Mando a saída de erro. Como é que eu mando a saída de erro? Hã? O normal seria fazer isso assim, ó, 2 maior, barra dev, barra null. Alguém sabe fazer isso aqui de alguma forma melhor? Eu vou mostrar para você. 2 maior, E comercial, traço. O barra 10 barra 1 eu estou gravando no dispositivo. É lógico, mas eu estou gravando nele. Então eu estou perguntando para I/O. Dessa forma daí, 2 maior, E comercial, traço, eu estou bloqueando, eu estou fechando a entrada primária. Eu estou fechando a saída de erro, perdão. Tá? Então não vai nem tentar gravar, isso aqui é mais rápido. Então, para não dar erro, se acontecer isso, quer dizer, se eu conseguir fazer o CD, né, eu estou lá dentro, não precisa fazer nada, 2 pontos, eu não preciso fazer nada. Else, MKD, dir, CD, dir. Gente, aí eu vou estar lá dentro, já estou dentro de dia, tá legal? De qualquer maneira eu vou estar lá dentro, quer dizer, ele existe ou não, se ele existir ou não, eu criei ele, tá? Mas isso aí está muito mal escrito, esses 2 pontos aí está mal escrito, eu podia usar o comando teste para fazer isso aqui como? Eu vim aqui e botar, aí já não preciso mais disso, porque eu vou usar o comando teste não me dá saída nenhuma, eu posso fazer if, teste, menos d, dir, ou seja, estou testando se existe um diretório dir. Se não existir um diretório dir, eu vou criar e vou lá para dentro. CD dir faz isso. Não, aí não tem esse cara aqui, não. Teste CD dir, menos CD dir.
Se existir diretório giro, eu dou um CD lá para dentro. Se não existir, eu faço, crio um diretório e dou um CD lá para dentro. Isso funcionou. Ué. Ah, não, que eu tenho um CD doido aqui, ó. Ah, não, tá certo. Faltando um português aqui. Você acha que eu usava? Pronto, já estou lá dentro. Era erro de sintaxe. Então, mas aí isso é esquisito. If e teste é uma coisa esquisita. Então, gente, olha, só porque isso é esquisito, o pessoal criou. Isso aí é uma coisa que qualquer estagiário que olhar vai falar assim: ah, isso aí está mal feito, porque eu tenho um CD no Denis e outro CD no Else. É porque eu tinha que estar negando esse cara. Então, eu posso fazer isso aí da seguinte maneira. Eu podia pegar esse cara aqui e fazer assim, ó. O teste, veja bem, o teste, o comando teste, ele pode ser representado dessa maneira aqui, ó. Pessoal, quando vocês verem isso não é o if, isso é o teste. Esse par de brackets colchete. Eu perguntei, eu fiz isso em Portugal, o cara falou parênteses quadrados. Negociação não, é parênteses quadrados. Achei muito interessante. Negociação não, é sério mesmo. Parênteses quadrados, eu acho até mais lógico do que colchetas. Bom, então, isso aqui nada mais é do que o teste, o comando teste, tá? Eu estou lá dentro de qualquer maneira, ó, dia. Mas o que acontece é o seguinte, eu não vou poder explicar, porque já estou me dando tabuleta ali, eu não vou poder explicar a lógica disso, mas isso aqui, isso aqui eu também podia fazer assim, ó. Mais moderno é fazer isso assim, ó. Mais moderno é fazer isso, ó. Eu aconselho todo mundo que for usar o comando teste, usar esse novo teste, ele é mais poderoso, porque ele permite usar dentro dele expressão regular e os metacaracteres de expansão de arquivo. Tá? Isso aqui é muito mais melhor de bom do que o teste anterior. Tá? Eu só tenho usado esse teste aqui agora. Mas, o que não vai dar tempo de mostrar. Vou fazer isso aqui de outra maneira, porque para mostrar para vocês, ó, eu posso fazer assim, ó, teste menos de ou CD ou MKD de CD. Estou lá dentro. O que é esse pipe? O que são essas duas barras? Essas duas barras aqui, amigo, isso aqui é o else, sem o if. Eu não usei nenhum if, estou usando o else. Não precisa levar no cinema, não precisa pagar champanhe, aquilo que eu falei. Estou usando o else direto sem usar o if. Então, veja só, gente, é isso aí o shell. Eu estou em uma linha de programa, eu estou dentro do diretório de ele existindo ou não existindo. Tá legal? Isso aí você consegue cada potência do comando if. O if é um comando muito poderoso aqui. O case é mais poderoso. O while, quando você for usar o while também, na tua linguagem aí, o while testa a condição, e aqui ele não testa a condição, ele testa a instrução. Eu vou executar um bloco de comandos enquanto... deixa eu só fazer uma perguntinha para ela. Isso aí é mais tempo de resposta? Eu tenho mais 10 minutos e mais um tempo de resposta? Ah, tá. Tá, a gente tem tempo pra cacete. Em 10 minutos. Mas então, dá para falar muita besteira. Mas então, o que eu estava te dizendo? Me perdi. O while também testa. Eu posso testar o while. Eu tinha feito um programa que eu fazia o seguinte. Eu não tenho carro há anos que eu não tenho carro, desisti de dirigir, porque eu não tenho tempo de consertar carro, levar carro para isso, para aquilo. Quando minha carteira de motorista venceu, eu vendi o carro, o guarda me pegou, eu dei 50 prata para o guarda, ele me deu um esporro, falou assim, se você tem um acidente, a culpa é sua, você tem vítima, você vai preso, etc. Mas você tem razão, vou vender o carro. E vendi o carro, isso é verdade, isso aconteceu mesmo.
vendi o carro e nunca mais tive carro. Tinha um colega que trabalhava na mesma empresa que eu, na sala do lado, e a gente partilhava do mesmo servidor. Aí eu fiz o scriptzinho, e era meu vizinho, Eu fiz o scriptzinho assim, o Ru ministra, todo mundo está no computador. Ru, pipe grep, Ciro. Eu procurava, ficava em loop, fazendo um loop de while. While o Ru achar o Ciro, dorme 30 segundos. E ficava ali. Quando saía do while, eu recebia a mensagem, isso aí eu estava no Chrome do computador, todo dia às 5 horas ele ligava esse cara, e ele mandava uma mensagem para a tela, o Ciro já desligou, liga para o ramal tal assim. Eu ligava para ele, Ciro, minha carona. Pô, cara. Entendeu? Então, quer dizer, o while também é assim, ele fica controlando, ele vai ficar executando o sleep 30, ele vai ficar dorme 30 segundos até que o Ciro dê logout. O Ciro deu logout, ele sai do while e a solução seguinte é mandar eu ligar para o Ciro, né? Então, quer dizer, também assim, o ativo é a mesma coisa. E o for é um barato, que eu posso fazer um for assim, olha. Eu posso fazer for. Vocês viram fazer aquele for ali contando de 1 até 200, não é isso? Quer ver? Olha aqui. Quem sabe C aí, quem sabe Python, a mesma sintaxe do for. Tá lá, for, parênteses igual a 1, ponto de vírgula, aí menor que 200, ponto de vírgula, aí mais. É a mesma sintaxe, só que tem 2 parênteses. Por que tem 2 parênteses? Lembra que eu falei que o operador matemático você põe com 2 parênteses? É porque eu estou usando ali dentro, é tudo operação matemática, eu estou usando o operador matemático para facilitar. Mas além desse, eu tenho outro for, que não são todas as linguagens, aliás, são raras as linguagens que tem esse for, que é esse aqui assim, ó. For, por exemplo, for, in. Olha aqui, ó, que eu falei, ó, em asterisco, do abre-chave, tanto faz, vou deixar aqui, ó. Eco, dólar, parênteses, mais, cará, uma linguagem que não exista, dólar, opa, lá, eu abri com chave de texto com dono. Eita! Depois da variável fiz tudo ao contrário. Eu fechei chave aqui, ó. É você que me deixa emocionado. Aqui no dia não tem nada. CD, executar o fora aqui agora. Eu tenho 441 arquivos, numerando eles. Tá? Então, o que acontece? Quando eu faço isso aqui é fundamental. O que eu vou dizer aqui agora para finalizar é fundamental. O Shell, a primeira coisa que o Shell faz quando ele vê uma linha, ele fala assim, essa linha o que é? É uma atribuição ou é um comando? Se for atribuição, ele faz atribuição e acabou. Como é que ele sabe qual é a atribuição? Porque do lado tem uma variável que só pode conter letras, números e underscore, não pode expressar por número, e do outro lado tem um igual a qualquer coisa. Então, isso para ele é uma atribuição. Porque você também não precisa de criar nenhuma variável. Real, não sei o que lá, integer, não sei o que lá, não precisa nada disso. É só manda que ele traça. Tá? Então, se não for uma atribuição, ele vai examinar aquele comando. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser redirecionamento. A segunda coisa que ele vai fazer vai ser resolução de variáveis. A última coisa que ele vai fazer é a execução do comando. Ele depois vai resolver, depois de resolver a variável, ele vai fazer resolução de chaves. Não sei se vocês já viram como é que é a resolução de chaves, se der tempo eu mostro rapidinho. Vai fazer resolução de chaves, vai fazer resolução de metacaracteres, expansão de arquivo, asterisco, que é a hora que eles gostam. E finalmente ele vai fazer o comando. Bom, aliases, etc., depois que ele vai fazer o comando. Então, gente,
Quando eu faço esse forar em asterisco, o shell vê o asterisco e fala assim, e um asterisco, eu tenho que expandir esse asterisco. Porque olha só, se eu fizer eco asterisco, o shell expande o asterisco e o eco lista. Tá? Então quem faz a expansão é o shell. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui, nesse caso? Ele vai expandir o asterisco para gerar aquela lista que vocês viram dele com eco e fez uma lista separada por espaço em branco. E o ARC vai assumir cada um daqueles valores da lista. Tá? Alguém conhece alguma linguagem que faça isso aqui? Qual é? Hein? Python. Python é for each, né? Python é fogo. Python é uma senhora linguagem também, eu gosto muito de Python. Mas é melhor. É mais curto. Então é isso, gente. Eu falei para vocês, que eu ia mostrar a expansão de chave. A expansão de chave é o seguinte: eco 1.6. Eco 6.1. Eco 0.6.1. Ele faz com 0 na frente. Eco D.H. Eco X.A. Eu posso fazer todas as expansões. Você precisa fazer eco. Eu ponho sufixo. Se você tivesse posto um sufixo ou prefixo, 2, ele expandiu usando o sufixo e o prefixo em cada um deles. Então eu posso fazer assim, por exemplo, eco. Esse é um exemplo típico de encerramento de palestra. Que é isso que o senhor faz. Tá? Então, aí a gente fala assim, isso aí não vale nada. Vale, cara, vale demais. Olha só, eu tenho que criar o diretório /usr /local /bin /usr /local /var /usr /local /data. Então eu faço mkdir /usr bin /local abre chave bin data fecha chave. Pronto, ele cria tudo de uma mkdirzada só. Tá legal? Então, pessoal, ela ali já está me dando uma cara feia para chuchu. Ela é linda, brincadeira minha. Quisera eu ser tão bonito assim. Então, pessoal, é isso aí. Se tiver alguma dúvida.